Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e no dia de hoje nós vamos falar sobre perguntas. Quais são os tipos de pergunta que quem trabalha com equipes, quem tem uma posição de liderança deve evitar? E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre algumas abordagens e perguntas coach. O que são perguntas coach? São perguntas onde o gestor, o líder ou o próprio coach, ele não dá a resposta. Ele faz uma pergunta que instiga o outro a pensar. E eu vou falar para vocês 3 tipos de perguntas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia e que a gente deve evitar, porque na verdade elas não ajudam, elas fazem a pessoa se explicar, a gente acaba influenciando numa resposta ao invés de deixar a resposta vir de uma forma mais natural, mais espontânea. Então eu vou falar para você agora. O primeiro tipo de pergunta que o líder deve evitar são o líder e o coach, deve evitar, são perguntas sugestivas. O que são perguntas sugestivas? Perguntas onde nós estamos dando uma sugestão disfarçada de pergunta. Como, por exemplo, você já pensou em falar com ele? Você já experimentou fazer de tal forma? Será que se você experimentasse conversar com fulano sobre esse assunto, de repente a gente poderia resolver? Assim, essa pergunta ela não é proibida. Mas ela é uma pergunta que muitas vezes, se um colaborador ou um coach vem te procurar, você acaba dando uma sugestão na pergunta de cara, ao invés de fazer uma pergunta um pouco mais ampla, de modo que ele possa encontrar a própria resposta. Então, um exemplo vamos mudar uma pergunta sugestiva. Então, em vez de dizer, você já pensou em falar com ele sobre determinado assunto? Você já pensou em falar com o seu chefe sobre esse assunto? A pergunta poderia ser, tem alguém aqui na empresa ou na tua equipe que poderiam te ajudar a ter ideias diferentes de como resolver esse problema? Tudo depende da oportunidade, né? É sempre bom a gente pensar em perguntas que façam o outro pensar. Então, cuidado com perguntas sugestivas, perguntas que você está disfarçando a tua sugestão, a tua opinião, só colocando uma interrogação no final. O segundo tipo de pergunta que deve ser evitada são perguntas por quê? Por que você fez isso? Por que você não fez isso? Por que você falou daquela forma? Por que nós devemos evitar as perguntas por quê? Porque elas normalmente fazem com que a outra pessoa dê uma explicação, uma justificativa. Ela não move a pessoa para frente, ela faz a pessoa se explicar em relação a algo que aconteceu no passado. É legal a gente mudar a forma de fazer uma abordagem, ao invés de perguntar por que você fez isso, perguntar o que aconteceu naquele momento que você optou por ter tal reação? O que aconteceu naquele momento que você optou por agir dessa forma? É uma pergunta que faz a pessoa pensar para frente. Ou também, o que você poderia fazer de diferente para que isso que aconteceu não aconteça mais? Entende? O que passou já passou, o leite já derramou e não adianta a gente chorar em cima disso. Então, cuidado com as perguntas por quê. Lembre, o porquê remete a uma justificativa. A pessoa vai falar no passado, ela vai explicar o que aconteceu. E na verdade o intuito é fazer com que ela pense o que ela pode fazer dali para frente para que o que aconteceu não aconteça mais. E o terceiro tipo de pergunta que a gente deve evitar, não é que ela é proibida, mas a gente deve evitar, são perguntas explicadas. O que é uma pergunta explicada? É uma pergunta onde você faz a pergunta e precisa completar com uma explicação, como se essa explicação fosse necessária para tornar a pergunta mais entendível. Por exemplo, você pode perguntar da seguinte forma: como você se sente ao falar em público? Essa é a pergunta. Agora eu vou dizer o que é a explicação da pergunta. Como você se sente em falar em público? Porque eu lembro que uma vez tu tinha comentado comigo que falar em público não é uma coisa que tu gosta muito, então eu quero saber o que tu acha, porque eu estou pensando em te colocar para fazer uma apresentação. Não, olha só. Se você já está explicando toda a pergunta, tu já está direcionando um pouquinho para a resposta e tirando toda a espontaneidade da possível resposta que o teu funcionário, o teu colaborador ou mesmo que o teu coach poderia te dar. Então faz uma pergunta e deixa, não explica a pergunta, até para ver de que forma essa pergunta reflete na outra pessoa. Então não costuma explicar, por exemplo, o que é sucesso para ti? Porque assim, o sucesso ele tem vários significados para várias pessoas. Para uma pessoa o sucesso pode ser isso, para outra pode ser aquilo. Já está explicando. Então cuidado com as perguntas explicadas. Faça uma pergunta para a sua equipe, faça uma pergunta para o seu colaborador ou para o seu coach e deixa. Não tenta explicar a pergunta, tá bom? Então essas foram as 3 dicas, os 3 tipos de pergunta que a gente deve evitar.
Por quê? Porque se a gente tiver esses cuidados que eu comentei com vocês, a probabilidade da própria pessoa ter um insight ou ainda ter uma ideia diferente daquela que você teve ou que você iria sugerir é muito maior. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam ele útil, deem o seu like, escreva aqui nos comentários o que vocês acharam. Isso é importante porque é feedback para mim. Isso me dá mais material para poder gravar novos vídeos para vocês. Certo? Então, inscrevam-se no nosso canal, clica no sininho, que aí você vai ser informado sobre cada nova postagem de vídeo de conteúdo que nós fizermos para vocês. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!